Depois eu passo o link para você, tá? Do YouTube. E para todos. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente está aqui iniciando mais uma reunião do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, do ESD, do Grupo Espírita Meio-Meio, em Angra dos Reis. E nós estamos num projeto do Aprofundando Nossos Conhecimentos, e uma vez por mês teremos a presença de um palestrante de fora de Angra para vir abrilhantar as nossas reuniões. E para darmos início, eu vou pedir que a Ana Paula faça a leitura da página inicial. Boa noite a todos. Eu vou ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Item 54. A videira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Está em João, capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Então, envolvidos por esse texto de Emmanuel, nós queremos agradecer, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui nessa reunião, recebendo o Gustavo, que está nos trazendo um tema tão importante para nós. Que nós possamos beber desse conhecimento, Pai, e que ele nos sirva para alicerçar cada vez mais o propósito, dar direcionamento às nossas vidas. Que, através do conhecimento, nós consigamos trazer o Cristo para bem perto de nós, porque a gente tem necessidade e uma extrema saudade desse Espírito que tanto bem nos faz, que tanto se doou por cada um de nós, e a necessidade que nós temos de trazê-lo bem junto, aproveitando e vivenciando os ensinamentos que ele nos legou. Envolva-nos, Pai, envolva Gustavo, palestrante desta noite, fique conosco, por graças a Deus, Senhor.
Então, amigos, boa noite àqueles que chegaram. É com muita alegria, né, que nós estamos hoje recebendo aqui o Gustavo Silveira. O Gustavo, ele é natural de Araxá, em Minas Gerais, mas ele reside em Uberlândia. E, como profissão, Gustavo é analista de sistemas. Pedindo a sua autorização, Gustavo. O Gustavo tem 28 anos, foi uma curiosidade minha que eu brinquei com ele, se ele não se importava de me dizer. Nas lides espíritas, ele é expositor espírita, colaborador do Grupo Espírita Leon Denis e também do Espiritismo.net. E Gustavo, numa entrevista que ele deu ao Orson, ele comentou da sua admiração por Emmanuel, né? Dizendo que os textos de Emmanuel, para ele, transcendem muito a letra e alcançam o seu espírito de uma forma muito profunda que ele não conseguia nem explicar direito, que os textos de Emmanuel realmente despertam muitas coisas nele e uma compreensão maior da vida. Eu tive o prazer de conhecer o Gustavo no 5º encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, em Uberlândia, em novembro passado, no qual ele fez parte de uma mesa redonda, juntamente com o Tato, sabe, né, Gustavo, o Vitor Hugo Menino, e eles falavam do como servir, e foi um tema muito interessante que eles desenvolveram. E agora, em fevereiro, o Gustavo participou do 39º Congresso Espírita de Goiás, né, na mesa redonda com Haroldo Dutra Dias e o Vitor Hugo Menino. Um tema consciência cristã que vale a pena assistir, é imperdível. E hoje, gente, o Gustavo traz para nós o tema espiritualidade no nosso dia a dia. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo ao Grupo Espírita Meimei, e a palavra é sua. Minha querida, eu agradeço de coração as palavras, o carinho, o acolhimento, a prece, a leitura. É bom falar de Emmanuel, né? E depois desse texto lido na abertura, dispensa comentários, né? Realmente é o grande, nas palavras do Arthur, né? O grande professor do Evangelho, e eu fico sinceramente agradecido e feliz de estar aqui. Meimei, que também é um espírito muito caro ao coração. Gosto muito dos textos, muito da singeleza e da pureza dos textos de Meimei. Poder estar aqui falando num grupo que leva o seu nome é um motivo de grande satisfação e muita honra para mim também. Uma excelente noite a todos e a todas. Que Jesus, divino amigo, nos inspire, nos abençoe, nos envolva na sua paz. O tema de hoje, na verdade, é uma reunião de reflexões. Porque pensar espiritualidade no dia a dia é um tema muito amplo, né? A gente poderia abordar várias questões, vários aspectos, porque, de fato, Emmanuel, quando encerra o prefácio do livro Nosso Lar, ele diz assim, que em nosso campo doutrinário precisamos do espiritualismo e do espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque espiritualidade, em definição, né, por definição, é a maneira como a gente vive a nossa religiosidade, a nossa doutrina. E é então que a gente percebe que, quando se fala de espiritualidade, necessariamente nós estamos falando de algo da vivência, de algo do nosso cotidiano. A questão é que o nosso intuito aqui é buscar observar no nosso cotidiano mesmo o quanto de espiritualidade a gente consegue pôr. Partindo do princípio que a gente pode ter uma crença na teoria, mas na prática a gente viver como se essa crença não existisse. E isso a gente nota que é muito mais comum do que parece. Vejamos do ponto de vista que
E aqui, volto a dizer, são reflexões para a gente pensar, meditar, e aqui você pode discordar de mim, fica à vontade, depois a gente vai ter um momento de interação maior, e aí a gente vai poder construir verdadeiramente em conjunto. Mas, quando a gente pensa espiritualidade no dia a dia, que seria esse movimento nosso, não de viver unicamente a vida espiritual, porque isso é um contrassenso. Nós estamos encarnados, precisamos da vida material, mas é um ponto para a gente refletir que muito do nosso dia a dia, se não tudo do nosso dia a dia, poderia ser observado, poderia ser visto do ponto de vista espiritual, no sentido de encontrar propósito em tudo que é vivido. E se nós de fato temos uma crença e de fato temos uma confiança em Deus, se nós fôssemos seres 100% espiritualizados, é razoável pensar, por exemplo, que desespero não passaria no nosso coração, em momento algum. Porque se eu confio que o Senhor do universo é o meu Pai e Ele está me guiando, eu vou desesperar para quê? O que vai alimentar o meu desespero se existe confiança nesse ser supremo? A gente vê, por exemplo, que Jesus na cruz não tem nenhuma expressão de desespero, porque mesmo o meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo, não é, não é uma expressão de, de angústia. Então, a ideia do nosso tema hoje é observar na nossa vida como que a gente tem lidado com a questão espiritual. Como que a gente tem levado essa espiritualidade na nossa vida. Porque a gente revela de várias maneiras essa distância que a gente põe entre a teoria e a prática, no sentido de, na teoria eu tenho crença e confiança, mas na prática eu ajo de uma maneira diferente. Seja porque, desde aspectos mais difíceis e profundos, como por exemplo a questão do desespero, não dá para simplesmente falar para a pessoa não desesperar. Às vezes tem coisa séria em jogo e a gente ainda está de fato limitado, então não é uma questão simples. Mas a gente pode ir desde questões mais sérias como essa até questões mais comuns e corriqueiras mesmo, né? Eu me lembro, certa vez, uma pessoa se queixou de dor de cabeça para mim. E eu falei assim, vamos fazer uma prece com um copo d'água e daí você toma? E no olhar dela eu percebi, assim, um olhar de questionamento. Mas, poxa, mas isso aqui não vai fazer diferença, né? Não vai ajudar. E aí a gente nota que a gente até acredita no passe, a gente até toma o passe, mas a hora que tem uma dor de cabeça, o primeiro recurso que a gente usa é o remédio, não é a água fluidificada. Então, são reflexões, para a gente ir ponderando que talvez no nosso dia a dia a gente não está sabendo envolver esse conhecimento espiritual. Mas quero falar aqui de coisas mais profundas, né? Aqui são pontos só para a gente perceber que, de fato, existe um distanciamento. A gente confia nos espíritos, mas parece que a gente tem vergonha de pedir ajuda. A gente confia na espiritualidade, mas fica com medo de abusar da boa vontade deles, não reconhecendo que quem ama está sempre disposto a ajudar. Talvez a gente poderia ter uma relação com esses espíritos, uma relação mais sincera, né? Mas queria trazer outros pontos aqui, que eu acho que tocam mais, sobretudo, na contribuição espírita para a nossa forma de viver. A contribuição, a, o, o direcionamento espírita para a nossa vida do dia a dia, da nossa vida prática. E para a gente começar, eu diria que é muito importante nós entendamos a máxima espírita: fora da caridade não há salvação. E explico por quê. Se a gente não compreender o que isso quer dizer, e Paulo, na verdade, na mensagem
Fora da Caridade na Salvação, capítulo 15, a última mensagem do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos pede isso. Ele fala assim, avaliai essa máxima em todas as suas consequências, dedicai-vos a ela, estudai, vai, assim, olha para ela nas minúcias, né? E é o que a gente vai tentar fazer aqui agora. Porque essa máxima, ela não está dizendo de um trabalho que eu vou fazer dentro da casa espírita. Essa máxima está dizendo de um modo de viver. Toca em todos os âmbitos da nossa vida. Quer dentro da casa espírita, quer na empresa que eu trabalho, quer na escola que eu frequento, quer no lugar que eu moro, no bairro, na casa, enfim. Há um conteúdo de vida aqui que a gente precisa extrair e compreender o significado a fim de que ela, de fato, impacte o nosso modo de viver. E creio que, dentro da nossa temática que a gente propôs para hoje, vai ser muito interessante se nós entendermos o que significa salvação. Fora da caridade não há salvação. O que é salvação? E salvação dentro dos evangelhos mesmo. Porque esse é o conceito, né? Kardec estabelece essa máxima a partir de uma outra que existia na época, que é fora da igreja não há salvação. Kardec extrai e fala, não é fora da igreja, é fora da caridade. Então, é importante que a gente compreenda esse termo. O que é salvação? Por exemplo, Jesus, quando curava alguém, muitas curas, Jesus disse assim, a tua fé te salvou. Então, o que vem a ser salvação? O que a gente nota é que ao longo da história humana, sobretudo na Idade Média, a gente deturpou esse conceito, crendo que salvação fosse uma recompensa perante algo que eu faço. Então, fora da igreja não há salvação, quer dizer, fora da igreja não há recompensa. E qual que é a recompensa maior? O céu. Então, o que é estar salvo? É ir para o céu, eternamente. Então, qual que é o problema disso? O problema disso é que cria uma barganha, né, com Deus. Então, eu faço uma coisa para Deus me salvar. E aí a gente percebe o quão egoísta isso é, porque nunca saiu de mim. É sempre sobre mim. Eu faço para eu ficar bem. Eu falo, eu professo uma crença para que eu alcance um estado de bem-estar que me interessa. Será que é isso? Será que esse é o verdadeiro conceito de salvação? E que, portanto, eu preciso ir para a caridade para que, quando eu desencarnar, eu seja recebido em nosso lar, por exemplo? Que eu seja acolhido por espíritos bons? Porque, na verdade, é isso que eu quero. Eu quero desencarnar bem. É por isso que eu acredito que entender o conceito de salvação muda a nossa vida prática. Não é no sentido de ser um divisor de águas, mas no sentido de alterar ali a nossa maneira de viver, a nossa vivência do dia a dia. É muito importante que a gente compreenda que se esse fosse o conceito de salvação, a caridade continua sendo uma barganha, né? Então eu faço para que mais à frente, nessa vida ou desencarnado, eu receba algo. Só que não parece um contrassenso a partir do momento que a gente entende que caridade é pensar mais nos outros do que em si? E se, portanto, eu faço a caridade para obter uma salvação, eu estou pensando mais em mim do que nos outros, então é um contrassenso? Se a caridade pede eu sair de mim mesmo para ir ao encontro do outro, e na verdade eu só estou fazendo esse movimento para me salvar, então na verdade eu nunca saí de mim. Porque no final das contas eu quero algo para mim. Onde está o equívoco? No conceito. E aí há uma fala de Paulo que e aqui é Paulo encarnado, né? Paulo, o apóstolo encarnado na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 9. Paulo diz assim: pois pela graça sois salvos, não pelas obras,
para que ninguém se vanglorie diante de Deus. A fineza do pensamento de Paulo vale até hoje. Ele está dizendo: você não é salvo mediante as obras que você faz, porque não é para você se vangloriar da salvação. De forma que o que Paulo está mostrando para a gente é que salvar-se ou salvação não é uma recompensa que eu vou ter a partir de algo que eu faço. A salvação já foi dada. Pela graça sois salvos. Salvação não é uma recompensa que ainda vai ser dada. A salvação já foi dada. Mas em que consiste essa salvação? No versículo seguinte, no capítulo 2 da carta aos Efésios, no versículo 10, Paulo diz assim: pois somos a feitura dele, ou seja, somos imagem e semelhança do Criador, criados em Jesus Cristo para as boas obras. De modo que, qual é o objetivo da criação? Para que eu fui criado? Por que Deus me criou? Paulo está dizendo: você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então nós somos parecidos com Ele e tendemos a parecer cada vez mais para as boas obras. Então, a nossa essência é executar as boas obras. A nossa essência é executar as boas obras. Até porque, se nós percorremos um outro caminho, considerando que somos filhos de Deus e Deus é amor, a essência de cada criatura é amar. E, portanto, a manifestação da sua essência se dá nas boas obras. Ninguém foi criado para fazer o mal. Ninguém foi criado para odiar. De modo que, o que é salvação? Pensemos assim. A criança está para cair. O que é salvar? É evitar que ela caia. Então, nesse sentido, para o espírito, o que é salvação? É evitar que ele desvie do caminho. Por que a salvação já foi dada? Porque o caminho já foi dado. A essência já é nossa. Nós somos filhos de Deus. A essência já está aí. O que é salvação, se não expressar a essência do próprio Espírito? O que é salvação, se não a capacidade de andar sob a inspiração divina? O que seria a salvação, se não essa nossa capacidade de doar e receber amor? Não é uma recompensa que vou receber, portanto. É algo que eu vou expressar. Estar salvo significa não estar desviado do caminho. E até porque, quando a gente olha para a origem da palavra pecado, dentro da cultura hebraica, pecado é errar o alvo. Então, quem peca perde a salvação porque errou o alvo, desviou da essência. E o salvo é aquele que expressou a sua essência. Por isso Jesus vinha dizer: a tua fé te salvou. Porque a sua fé deixou você expressar a sua essência. E em expressando a sua essência, você foi capaz de reconhecer quem Jesus era e você foi capaz de receber dele o que ele tinha para dar. Portanto, fora da caridade não há salvação significa fora da caridade é impossível expressar a sua essência. Porque você só expressa a sua essência quando você ama. E fora da caridade não existe amor. Porque o amor é em suma, ou melhor, a caridade é em suma o exercício desse amor. É o trânsito do amor de mim para o outro. E do outro para mim.
Então, fora da caridade na salvação, não é porque Kardec está querendo que a gente faça as boas obras para conquistar uma casa em nosso lar. Fora da caridade na salvação é porque fora da caridade nós estamos desviados do propósito divino sobre nós. E, portanto, não é sobre algo que eu vou receber, é algo que eu já recebi lá atrás. Porque eu sou filho de Deus. Eu recebi quando eu fui criado. Por isso que Paulo vai dizer que pela graça somos salvos, porque a gente é filho da graça. Nós somos filhos da misericórdia. No sentido de que, absolutamente, a gente não fez nada para merecer ser criados, né? O que você pode ter feito para merecer ser criado, se você nem existia, né? Então, Deus criou por pura misericórdia, pura graça. Então, pela graça eu sou salvo porque foi pela graça que eu fui criado como filho de Deus, carregando a essência dele, carregando, ou nas palavras de Emmanuel, no Fonte Viva, capítulo 30, carregando o gene da divindade. O gene da divindade que me aponta uma direção. Toda vez que eu desvio dessa direção, eu estou correndo perigo. E toda vez que eu respeito essa direção, eu estou salvo. Não estou correndo risco. Estou salvo. Portanto, fora da caridade não há salvação, de fato. Por isso que uma vez, a gente estava na reunião mediúnica, eu tenho falado muito isso, Deus está precisando muito dessa mensagem. O Espírito falou assim, fora da caridade não há salvação, mas você já aprendeu a encontrar salvação na caridade? Como a dizer que, a depender de como a gente se lança ao trabalho da caridade, a gente pode ficar 40, 50 anos fazendo caridade sem alcançar essa salvação. Por quê? Porque em momento algum você deixou o amor falar por você, você só cumpriu a obrigação. Esse é o grande susto que o Frederico Figner levou quando ele desencarnou. Está narrado no livro Voltei. Ele descobriu, não é que o que ele fez não valeu nada, o que ele fez foi extraordinário. Só que ele não conseguiu encontrar a salvação na caridade, porque ele não conseguiu conectar com a sua própria essência. Aí, de repente, chega uma professora de escola pública de um bairro afastado e ela brilha mais que todo mundo. Até o Bezerra estava esperando ela. Porque aí nós compreendemos que caridade definitivamente não é quantidade. É o... André Luiz chega a dizer isso, né? André Luiz diz assim, não importa o quanto de coisa você faça, mas o quanto de amor você põe em cada coisa que faz. Porque essa professora, ela lecionou com e por amor. E embora Frederico Figner tenha feito coisas extraordinárias, quando olha para dentro de si, percebeu que ainda não conectou, não descobriu a sua própria essência ou não expressou a sua própria essência. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que me parece, e aqui é como eu falei no início, são um conjunto de reflexões para a gente poder construir em conjunto. O que me parece é que nós espíritas, ao olharmos para os trabalhos de caridade, a gente tem encarado nesses trabalhos um fardo de obrigação e não uma oportunidade de manifestar a essência. Então a gente vê espírita que está morto de cansaço. E ele não para. Porque o senso de obrigação na cabeça dele não deixa ele parar. E aí, eu particularmente, não estou julgando ninguém, estou propondo reflexões mesmo, assim. Eu particularmente já cansei de ouvir pessoas dizendo assim, você chega para a pessoa e fala assim, nossa, você está trabalhando muito, né? Aí a pessoa fala assim, não, é porque eu devo muito. E aí fica uma pergunta por detrás. Então, se não devesse, não trabalhava? Se tivesse com o passado limpo, não trabalhava? Então, não descobriu ainda que o trabalho é manifestação da própria essência. Não é trabalhar para receber algo, é trabalhar porque é para isso que eu fui criado. Eu não fui criado para a inércia. Eu fui criado para as boas obras.
criado para as boas obras e, portanto, dentro da caridade eu não estou barganhando com Deus. Eu estou dando vazão à minha própria essência. Então a gente percebe que se a gente alcançar essa compreensão no nível do coração, porque o racional é facinho, né? O racional é só que uma live de 1 hora muda. O coração é outro ponto, né? A gente vai passar a olhar para o trabalho como possibilidade de manifestação de quem a gente é. Não é de quem a gente acha que é, não é de quem a gente queria ser, não é de quem a gente é. De modo que eu olho para as oportunidades de servir ao próximo com outra perspectiva. E aí eu reconheço o tanto que é pequeno quando eu exijo recompensa. O tanto que é pequeno quando eu espero agradecimento. Que aí eu verdadeiramente consigo sentir que quem precisa do trabalho sou eu, não para conquistar algo, porque o que eu posso querer que Deus já não vai me dar? O que eu posso desejar que seja bom, que seja útil para mim, que Deus já não vai me ofertar quando eu precisar? De forma que a criação não funciona no regime de barganha. A árvore não dá fruto para receber alguma coisa, ela dá fruto porque a essência dela dá fruto. Então, a macieira ou a laranjeira, eles dão frutos porque é isso. Foi para isso que eles estão projetados. É para dar fruto. Não é para negociar. Não é para negociar. E isso impacta a nossa forma de viver, porque então, aí eu volto no que o Espírito falou, né? Você já aprendeu a encontrar a salvação na caridade? Porque quando eu percebo que salvação é expressar a minha própria essência, eu começo a buscar os sentimentos dentro de mim, porque eles já estão em mim. Sou filho de Deus, ora. Então eu não vou construir amor, eu vou despertar o amor, que ele já está aqui dentro. E as situações inúmeras que a gente vive, tem um dos objetivos essenciais é despertar o amor que já está dentro. E aí eu começo a enxergar a caridade em tudo. Desde quando eu cedo o meu lugar no banco do ônibus para uma outra pessoa que precisa mais, até a cesta básica que eu entrego no centro. Porque o Emmanuel tem uma fala, né, belíssima. Ele diz assim: caridade não é uma voz que fala, é um poder que irradia. Porque caridade não é uma coisa que eu vou lá e faço. Isso é ato caritativo. Isso é ato caritativo. Caridade é uma coisa que eu cultivo dentro de mim. O que acontece é ter situações que essa coisa se expressa. Esse poder ilumina, esse poder irradia. Então, o sol está brilhando aí. Ele não se apaga algumas horas e brilha em outras. Não, ele está sempre brilhando. Não importa a hora. Então, caridade não é quando eu marco. Inclusive, até um exercício que eu tenho tentado fazer comigo, né? É fazer a caridade sem hora marcada. É desafiador. É desafiador. Mas é muito bom, muito oportuno quando a gente combina e fala assim: a gente vai lá no centro, sábado, 3 horas da tarde, nós vamos reunir para entregar a cesta básica. Maravilhoso. Acho que tem que fazer, porque tem muita gente passando fome. O problema não é quando eu faço a caridade com hora marcada, ou quando eu faço esses atos, né, com hora marcada. O problema é quando a minha caridade se limita à caridade com hora marcada. Porque aí a minha caridade não é um poder que irradia. A minha caridade é algo condicional. E geralmente o que condiciona a minha caridade é o meu interesse. Geralmente.
Quando a caridade é condicional, o que condiciona a minha caridade geralmente é o meu interesse. Então, eu vou no centro, sábado, 3 horas, distribuir cesta básica, porque eu entendi ali alguma coisa que me interessa. Mas a pessoa que está no semáforo pedindo uma esmola, aí não é caridade. Aí, para essa, eu posso simplesmente dizer não. Não estou nem falando dar ou não dar esmola. Só estou dizendo assim, como que a gente se sente totalmente livre para sequer olhar nos olhos daquela pessoa e falar alguma coisa para ela. Porque talvez ali a gente ou não viu caridade ou não teve interesse. Então, a gente se liberta dessa caridade com hora marcada, no sentido que a gente começa a compreender que caridade não é ato, não é um ato que eu vou lá e faço, porque a ação é calculada. A ação é calculada, a ação é pensada. Daí Humberto Campos dizendo no livro Boa Nova, ele encerra o prefácio dizendo assim, é que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus, abençoe os meus propósitos de pertencer ao número destes últimos. Porque esclarecimento muda a ação. O espírito esclarecido, ele age no bem. O espírito evangelizado reage no bem. Ele age e reage no bem. A reação é mais difícil, que a reação é mais instintiva, né? A reação, ela me pega geralmente no que eu quero esconder. Então, dentro da temática espiritualidade no dia a dia, é preciso trabalhar a ideia de que caridade é algo que eu vivo no dia a dia, a todo tempo. E aí é que a gente começa a compreender como que é preciso encontrar essa salvação na caridade, ou seja, perceber nessas oportunidades manifestação da própria essência, porque senão fica extremamente pesado. Extremamente pesado. Se eu não permito que saia de mim o melhor, se eu fico a todo tempo preocupado com a ação, fica extremamente pesado. Então, entenda que aqui é o que eu estou propondo, é um exercício. É um exercício em que eu começo a ficar mais atento com as pessoas que estão ao meu redor, o que elas estão sentindo, o que elas estão expressando. Eu começo a ficar mais atento nas oportunidades que a vida dá. Eu vou perder inúmeras, né? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Não tem problema. O problema não está aí. Porque tem coisa que ou eu não vou dar conta, eu vou ver e não vou dar conta, ou tem coisa que eu não vou nem ver. A questão é, dentro das que eu vejo e das que eu dou conta, que eu permita que saia de mim o melhor. Então, se eu for ceder o lugar para alguém, que seja pelo melhor que há em mim, não esperando algo depois. Porque, em verdade, a espera da recompensa ela é muito mais sutil, assim, né? Tendo que a gente percebe, a espera da recompensa é muito sutil. Muito sutil. Porque às vezes a gente espera o reconhecimento imediato, né? Da pessoa que fala obrigado, da pessoa que sorri, que agradece, que abraça, né? Mas a gente espera, às vezes, outras recompensas, como, por exemplo, né? Esperar que o outro faça conforme eu falei para ele fazer. Essa é, em suma, uma recompensa. A recompensa de ver o meu conselho ser seguido. Porque fazer com desinteresse é semear. E o semeador semeia, ele não colhe. O semeador semeia. Eis que o semeador saiu a semear. Ele semeia e só semeia. Dá fruto, mas em momento algum diz que ele ficou lá esperando o fruto. Deu fruto. Mas ele semeou e passou, porque ele encontrou 4 tipos de solo, né? Ou o Elahá gosta de dizer, né? 6 tipos de solo, porque tem 3 solos bons, né?
Então, tem a beira do caminho, a pedra, o espinho e 3 solos bons. Bom, ele só encontrou solos diferentes porque ele seguiu a caminhada. Ele não ficou lá esperando. Ele prosseguiu. Emmanuel tem uma mensagem que chama assim, né? Quem serve, prossegue. Quem serve, avança. Quem serve, semeia. Quem semeia, semeia. Então, isso impacta a nossa maneira de viver, porque eu vou entendendo nas situações um propósito muito mais alto. Não para me sentir melhor, mas por perceber a misericórdia divina em me dar oportunidades incessantemente. Então, é uma pessoa que me dá a oportunidade de trabalhar a paciência. É uma pessoa que me dá a possibilidade de trabalhar a avareza. É uma pessoa que me dá a oportunidade de trabalhar a inveja. Para que em tudo eu perceba o que é secundário em mim, o que está agregado em mim, mas não faz parte de mim, e o que verdadeiramente faz. Por isso que Emmanuel tem uma mensagem chamada Problemas do Amor. Ele vai dizer que o ódio, o ciúme, a inveja, a avareza, tudo é o amor deturpado. É o amor que está contaminado de coisas, mas purificado fica amor. Então, nesse dia a dia nosso, nessa nossa maneira de viver, a gente vai trabalhando o próprio coração para encontrar a espontaneidade de servir, a espontaneidade de olhar para o outro. Porque ninguém precisa te lembrar de você cuidar de quem você ama. Ninguém precisa ficar no seu pé para você fazer isso. Então, se você ama, é natural cuidar, é natural olhar, é natural aproximar-se, né? Entendido isso, ou feitas essas reflexões, compreendendo as oportunidades que a gente tem, a gente começa a olhar para a vida de uma maneira diferente. Kardec, no livro Céu e Inferno, tem no Código Penal da Vida Futura, logo ali no comecinho, ele diz algo que é extraordinário. Ele diz assim, que o sofrimento depende da imperfeição. O sofrimento depende da imperfeição. Isso desvincula 2 conceitos, que é sofrimento e dor. Quando desvincula os 2 conceitos, então a gente tem 4 situações. A gente tem a ausência de dor e a ausência de sofrimento, que é o ideal, né? Acho que todo mundo busca isso. Sem dor e sem sofrimento. É maravilha, né? Você tem o mais comum, que é dor acompanhado de sofrimento. Você tem uma um pouco menos comum, que é sofrimento, ou melhor, dor sem sofrimento. A pessoa está com dor, mas não está sofrendo. E você tem uma que também é um tanto quanto comum, que é sofrimento sem dor. Você olha para a vida da pessoa e fala assim, você tem tudo, por que você está sofrendo? Aí Kardec vai responder, ela está sofrendo porque ela é imperfeita. Não é porque a dor não depende do sofrimento. E aí a gente então nota que se a dor, que o sofrimento depende da imperfeição, essas diversas situações que nós somos chamados a viver, que nos levam muitas vezes ao limite das nossas capacidades, situações que nos desafiam, que nos trucidam mesmo, essas situações, elas vêm unicamente com um propósito, que é de tirar coisas de nós que não precisam estar ali. De modo que a gente compreende a dor como ou sofrimento, né? A gente compreende esse sofrimento que a gente passa e a dor que nos visita, porque na verdade a dor, ela não é causa de sofrimento, né? A dor, ela vem só mostrar um sofrimento que já estava aí. Por exemplo, só para ficar um pouco mais prático, né?
O ciumento sofre. Muitas vezes ele não sabe, mas ele sofre. O ciumento sofre tanto que se o esposo ou a esposa fala assim, meu bem, hoje eu vou no centro, e o cônjuge é um ciumento, e o cônjuge é um ciumento, ele começa a sofrer por antecipação. O egoísta sofre, muita gente sofre. Então, a gente percebe que as situações que nos encontram, elas vêm nos mostrar esse sofrimento para que a gente possa lidar com ele. Não é ira divina, não é perseguição, não é punição. É Deus nos ajudando a conectar-se. E aí entra o fator espiritualidade. Aí entra o fator espiritualidade. Que é quando a gente consegue enxergar propósito nas coisas. É quando a gente consegue enxergar razões de ser nas coisas. É o Kardec vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo como o ponto de vista. É pôr o ponto de vista na perspectiva espiritual. Não é para desistir da vida do encarnado, mas para entender que as coisas têm propósito. As coisas têm propósito. Ô, Adriana, a gente já conversa, viu? A gente está acabando aqui, a gente vai ter a chance de conversar. Vai ser muito bom se você quiser falar com a gente. Então, a gente nota que essa espiritualidade, no sentido dessa vivência da própria fé, ela vem nos auxiliar a passar pelas situações, a cumprir os nossos verdadeiros objetivos. Portanto, tem que estar conectado no nosso dia a dia. De forma que é preciso encontrar esse gosto pelas coisas, né? Por essa espiritualidade. É o gosto do bem que se pode fazer. É o gosto da leitura que se pode fazer. É o gosto, é descobrir que é bom, porque é bom mesmo. E aí a gente vai mudando a nossa maneira de viver, porque esse dia a dia vai ficando mais... Como é que eu posso dizer? Esse dia a dia vai tendo sentido, vai tendo significado, vai tendo propósito. E, portanto, é algo que está a nosso alcance, é algo que todo mundo pode trabalhar em si, e que a gente percebe que essa espiritualidade, esse desenvolvimento da espiritualidade, preenche muitas vezes vazios que a gente carrega, que nos causam muitas vezes desgostos, e que a gente só percebe quando encontra. Então, outro dia eu estava refletindo, né, sobre prece. Sobre prece. E foi tão fácil enxergar, por exemplo, o Chico. Eu imagino assim que o Chico devia ficar doido para chegar em casa e fazer uma prece. Sabe assim? Nossa, não vejo a hora de fazer uma prece. Sabe, o momento dele ali, conversar com o Emmanuel, né? Então é desenvolver esse lado, porque já é nosso, né? A gente não está falando de criar coisas dentro de nós. A gente está falando de desenvolver coisas que já estão dentro de nós. Que aí a gente vai incorporando esses valores, esses princípios e mudando a nossa vida.
verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Fiquem à vontade para discordar, para pôr outros pontos, né? Porque são construções, assim, que a gente vai fazendo, mediante o que lemos, estudamos, ouvimos, mas que eu particularmente noto, né? Que as pessoas mais felizes são aquelas que alcançaram um alto nível de espiritualidade. E aí é a pessoa que percebeu que não precisa de recompensa alguma, não precisa de reconhecimento algum, porque ela encontrou o propósito. Ela encontrou o propósito. Portanto, as situações que ela vive, as coisas que ela faz, são expressão desse propósito mais alto, mais sublime, que cabe a todos nós, né? Está ao nosso alcance igualmente, dentro das nossas forças, dentro das nossas capacidades, também exercer assim. Eu agradeço a sua paciência, a sua atenção. E agora tá, se quem quiser falar aí, me ajudar, Gustavo, a gente agradece primeiro, né? Você trouxe uma visão aí para reflexão, não é? Essa coisa da barganha, fora da caridade não há salvação. Então, eu só vou ser salvo se eu fizer caridade. Nesse ato caritativo, eu acho que isso tudo é uma grande reflexão para todos nós, né? E aí, agora, gente, está aberto para quem quiser fazer comentários, fazer perguntas ao Gustavo. Vou pedir só que levante a mão no chat para a gente organizar, para que não fique tumultuado sobre essa temática que o Gustavo trouxe para a gente. Podem ficar à vontade, hein? Todo mundo meio tímido, viu, Gustavo? A Miriam levantou a mão. Vamos lá, Miriam. Vamos ver se eu consigo coordenar meus... Assim, viver essa espiritualidade, Gustavo, também tem a ver com eu me libertar das amarras. Porque, assim, muitas vezes a gente gosta ou a gente precisa de normas, a gente precisa de regras, porque, especialmente dentro da casa espírita, né? E eu acho que, às vezes, por mais necessário que ela seja, elas nos amarram e tiram um pouco dessa busca da espiritualidade, de repente, porque tem que fazer desse jeito, ou por a gente tem que fazer assim. Sabe? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Então, assim, ah, às vezes essas amarras nos impedem de eu conseguir vivenciar melhor essa espiritualidade. Eu não sei se eu consegui me, sabe? Isso tenho refletido, especialmente depois que a gente está estudando a Ivone, né? E a Ivone foi um espírito assim que não se adequava a muitas casas por causa das regras, das dificuldades. Então, eu vou trabalhar sozinha, eu vou trabalhar em casa, sabe? Eu vou fazer o que eu... Porque era muita coisa que ela, né, a possibilidade que ela tinha era muito grande. Então, não estou comparando com a Ivone, mas assim, foi um abrir de olhos também, né? Como você nos trouxe aqui, muitas coisas que você fala, nossa, não é verdade? Então, assim, tipo, abrir os olhos. Você acha? Não, eu compreendo perfeitamente e, assim, tem um grande desafio, que é assim, Kardec faz uma pergunta, eu não vou me lembrar qual que é o número, posso pesquisar aqui depois. Kardec pergunta se a severidade das leis não era uma necessidade. Assim, poderia deixar assim, todo mundo ser regido pelas leis divinas, joga as leis humanas fora, né? Aí os espíritos dão uma resposta até forte, que eles falam assim, certamente, para uma sociedade depravada, faz necessárias leis severas. Então, isso é um princípio, né? A gente está lidando com muita gente, é evidente que a gente vai criar regra, a gente vai criar norma.
A minha preocupação é quando a norma supera as pessoas. Que aí é uma fala de Jesus aos fariseus. Jesus diz assim, Jesus tem um homem... Ah, obrigado, Márcia, obrigado. 796, eu ia falar 896, mas aí eu lembrei que 896 tem a ver com interesse pessoal, então não era. Jesus está no templo, num sábado, e tem uma pessoa doente. Aí Jesus se aproxima, e antes que qualquer um se questione, ele fala assim, é lícito curar alguém no sábado? Uhum. E aí ele fala assim, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. No sentido de que o homem transcende a regra. Então, eu acho que a regra é importante para ela nortear. Se ela está determinando, aí tem um problema, né? Aí eu acho que é importante a gente transcender essa regra. Agora, nada também impede que a regra ela tá sempre, né? Sempre ela está condicionada a um lugar. Então, tem uma regra dentro do centro espírita. Dentro do centro espírita, talvez seja importante aquela regra. Veja, estou dizendo, às vezes ela está demais, às vezes ela está, enfim. Mas, e fora? Eu passo muito mais tempo fora da casa espírita do que dentro. Então, talvez ali dentro tenha algum tipo de convenção ou mesmo uma necessidade perante um volume de pessoas, perante a organização do próprio trabalho, que atualmente é importante. O dia que todo mundo for regido pela consciência, a gente joga as leis tudo fora, né? Que aí não precisa de norma, não precisa de estatuto, não precisa de nada. Porque já está na consciência, né? Enquanto a gente não atinge esse momento, eu creio que as regras sejam importantes, mas elas começam a atrapalhar a partir do momento que elas sobrepõem as pessoas. Então eu me lembro muito, uma das coisas que mais me marcou, que eu voltei ao Espiritismo em 2016. E aí eu comecei a frequentar uma casa na cidade que eu morava, que era Araguari. E 2017 foi onde eu me vinculei mais a essa casa. Eu estava lá num dia de reunião pública e o passe ia das 8 às 9. 9h05 chegou uma família precisando de passe e o coordenador do passe naquele dia falou para mim assim, não, o passe já acabou, pede para eles voltarem na próxima. Então é uma regra que superou as pessoas, né? A equipe de passe estava lá, estava todo mundo lá, né? Era 5 minutos, então assim, entende? Eu acho que essa maleabilidade ela é importante, Tem que senão existir, sim. a gente, daqui a pouco, aí é o que a Eulália falou no céu, né? No Congresso Espírita de Berlândia, chega Jesus com os 12 apóstolos no centro espírita, queria ter participado da mediúnica, a gente fala assim, mas você já fez o curso? Eu acho que é perigoso, Então tem que ter um cuidado, é claro, né? Porque o curso tem a sua razão de ser. O curso tem a sua razão de ser. Porque eu não vou pegar qualquer pessoa e colocar na mesa mediúnica. Mas eu tenho que ter a sensibilidade que tem pessoas que vão chegar e vão para a reunião. Porque já tem a sua experiência, porque tem um grau de necessidade, enfim. Aí, Uhum. então acho que tem só que ter esse cuidado. Essas convenções, essas regras só me atrapalham se elas superam as pessoas. Aí eu preciso subverter, né? Preciso romper isso. Ai, obrigada. Ana Paula levantou a mão. Então, Gustavo, nossa, quanta reflexão, eu só tenho que te agradecer, porque assim, eu estou à frente do Departamento de Assistência Social do Grupo Espírita Meimei. E aí, hoje eu entendo que nós temos algumas atividades caritativas. E aí, hoje eu estou pensando, o nosso maior desafio é como você falou, e é difícil, eu acho que é um desafio mesmo, é nós fazermos essas caridades fora dos horários. Porque às vezes a gente tem aquele parente difícil, está precisando lá do nosso apoio, da nossa caridade, e a gente não posso te dar uma atenção agora porque eu tenho que ir para a casa espírita, porque eu tenho que distribuir cesta, porque eu tenho aquele horário certo que eu tenho que fazer isso. E aí, realmente, quando você falou aí da pessoa entrar na mediúnica, né, se ela tem... Ah, mas não fez o curso. Eu acho que tudo
tanto na vida quanto na casa espírita, em qualquer lugar, eu acho que a gente tem que ter flexibilidade. E tudo que você falou vai de encontro ao nosso curso de atendimento fraterno. É a gente utilizar da empatia. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse com você. E se eu fosse um pedinte, se eu fosse mandado embora, estivesse passando uma situação financeira péssima, não tivesse dado de comer para o meu filho, ficasse ali na porta do mercado, na porta da padaria pedindo, será que eu daria uma esmola? Como se daria isso? Eu acho que é muito importante, assim, eu quero te agradecer pelas sábias reflexões, e eu fiquei lembrando aquela live do Haroldo, né, ele dizendo que os jovens, a gente estava até brincando antes da gente começar, né, que qual será o futuro do espiritismo no Brasil, no mundo, né, porque as pessoas têm uma certa idade, é claro que eu e você não nos incluímos nesse meio, mas aí as outras pessoas aí, aí eu fico pensando, meu Deus, como é bom ouvir, assim, umas palavras, mas sábias palavras, né? Sábias reflexões, porque às vezes a gente sabe de tudo isso, mas uma outra pessoa falando cutuca no nosso coração com um jeitinho, você com seu jeitinho manso, suave de falar, aí vai tocando o nosso coração e a gente vai acordando para a vida, né? Que a gente não está aqui de passagem e nem de enfeite. Então, que a gente saiba utilizar direitinho essa nossa viagem aqui, né? Então, assim, eu só quero te agradecer mesmo as reflexões que você trouxe para a gente. Eu falei, nossa, a flecha bateu aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado, querida. Obrigado pelas palavras e pelo incentivo. Fico muito feliz de ouvir isso. Álvaro, você está com a mão levantada. É o Adriano que está com é o É o Alvinho. Álvaro, na verdade. Um prazer, Gustavo. Meu nome é Álvaro, Adriano é meu pai. Eu tentei chegar um pouquinho mais cedo, mas hoje a estação parou toda, e nesse tempinho que eu assisti da reunião, aprendi muita coisa. Eu estou assim, um pouco meio chateado, pois minha avó está internada no HGJ e estou meio abalado ainda. Não sei se o Marcelo estava hoje, né? Ou não. Oi, tô sim, Alvinho. Agora que eu vi a mensagem, nem vi a sua ainda, só vi a da Márcia para mim. Mas eu vou procurar saber dela. Pode deixar, querido. E depois te dou um retorno. É. Obrigada, viu, Alvinho? Agora a Geórgia está com a mão levantada. Não, Oi, você Peraí. quer falar mais alguma coisa, Alvinho? não, do Estado. Posso Gustavo, falar uma desculpa. coisa pro Álvaro? Sim? É porque o Álvaro falou uma coisa que eu me lembrei aqui. Que nós espíritas, às vezes a gente cria tanta regrinha, que daqui a pouco a gente não está permitindo nem mais ou essa tristeza, como o Álvaro falou, ou até mesmo em casos mais graves o luto, né? Sabe, mas você é espírita, você está chorando? Gente, é curioso, né? Porque a gente deixa um parente, uma pessoa querida, na rodoviária, no aeroporto, para ela viajar, a gente chora. Como é que não vai chorar no desencarne? Como é que não vai ficar triste? Então, Álvaro, sinta-se acolhido na sua tristeza, eu reconheço, e acho que até é importante que você fique, mas reconhecendo, né, que tudo tem propósito, tudo tem sua razão de ser, mas sinta o nosso abraço, nosso acolhimento, que Jesus te fortaleça nesse momento, meu amigo. Obrigado, Gustavo. Desculpa aí interromper vocês aí, mas precisava falar com vocês. Não tem problema não, Alvinho. Que bom que você ainda pôde estar aqui conosco. Isso é que é importante, né? Agora a Geórgia está com a mão levantada. Gustavo,
você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, né? Quando você citou a questão da casa espírita, que por conta de 5 minutos não atendeu uma família que chegou para tomar passe. Aí eu fico me perguntando, né? Se o espírita que está ali, que está à frente, né, que conhece a doutrina, será que ele não percebe que o comprometimento que ele está adquirindo, o débito que ele pode contrair, a partir do momento que essa família sai dali desestabilizada e, de repente, um passe poderia, pelo menos, apaziguar um pouco a situação, né, envolvê-los, os bons espíritos ali amparando, com boas vibrações, e de repente eles saem dali desestabilizados e acontece algum acidente, alguma coisa, eles venham até a passar por uma situação pior de desencarne. Será que as pessoas não pensam nas consequências dos atos? Eu fico assim imaginando, né? Por causa de uma coisa, não, já está fechado. É igual banco, né? Deu 3 horas, fecha a porta, você não entra mais. Você está desesperado ali fora, pedindo, pelo amor de Deus, eu me atrasei, tem o Sigpare aqui em Angra agora, que você mais para do que segue, né? Mas, por causa da estrada, que a CCR está arrumando a estrada. Mas, assim, você imagina, né, que por conta realmente dessas regras, dessas convenções, às vezes você afasta as pessoas da casa espírita. Entendeu? Eu vejo muito isso. Determinadas atitudes que são tomadas, e aí as pessoas falam assim, não vou mais lá, não. Aí, sabe? Porque mesmo que vá, como você... Assim, você me desculpa a opinião e a gente está aqui refletindo. Eu achei muito interessante a sua fala, mas quando você fala, quando a pessoa fala assim, se a pessoa está fazendo caridade, não por amor, mas está fazendo caridade, me desculpe, ela está fazendo caridade. Que não seja para ela aquele momento uma caridade de amor, mas o outro vai receber o que ela está fazendo. O outro vai ser beneficiado. Qual a intenção dela? Problema dela com Deus, mas ela está fazendo a caridade. Entendeu? Sim. Se eu parar para pensar, não estou fazendo essa caridade com amor, então eu não vou fazer, não. Aí eu caio na inércia. Aí realmente Sim. eu paro de vez, entendeu? É uma reflexão, né? Para a gente estar falando aqui. Talvez o primordial, assim, dentro do que eu consigo, até onde eu consigo alcançar, né? Que Emmanuel tem uma página no Vinha de Luz chamada Caridade Essencial. O que é essencial? Essencial é o que faz parte da essência, é o que é primordial, o que é fundamental, o que é indispensável. Então, o que é a caridade essencial? Aí Emmanuel fala assim, trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. E aí ele prossegue. Ele diz assim, sem esta, poderemos edificar grandes templos de pedra, fazer grandes obras, alcançar intercessões valiosas, mas nos supremos instantes de testemunhos estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Então perceba que fazer a caridade pelo senso de obrigação é melhor do que não fazer, com certeza. Mas talvez o senso principal seja perceber que há algo além. É preciso avançar além, né? Com certeza. Aí, dentro, o que você estava recordando, né? Eu me lembrei de uma palestra do Haroldo. Ele inicia a palestra, é uma palestra antiga. Ele inicia a palestra, na verdade, citando uma outra pessoa, né? Uma pessoa que dizia assim: eu morro de medo das pessoas muito inteligentes, porque elas te convencem de algo, mesmo quando elas estão erradas. E, de fato, se você fosse conversar com o coordenador de paz daquele dia, a pergunta que ele ia te fazer é assim, mas vai virar bagunça? Aí chega essa família, chega outra, chega outra, chega outra, nunca mais para, e aí? Aí você fica assim, né? Então tem que ter ordem, tem que ter disciplina? Tem que ter ordem, tem que ter disciplina, mas tem que ter tato, né? Tem que ter sensibilidade, tem que ter maleabilidade. Chegou uma pessoa, se atende, você vê o caso, o que é? Dá para ficar para depois? Não dá? Tem que acolher ali agora? Tem uma necessidade urgente? Quantas vezes, né? Eu já vi pessoas chegar na casa espírita, pede cesta, aí fala assim, não, você não está incluída no cadastro aqui, então nós não vamos te dar a cesta básica. Gente, a supra necessidade ali dá para suprir, né? Tem condição, então acho que é por isso que pede uma sensibilidade, porque qual que é o problema da regra? O problema da regra é insensibilidade. A regra, ela se sobrepõe. Então,
é algo que, quando eu estava estudando as curas de Jesus, né? Teve um tempo que eu fiquei para estudar as curas de Jesus. Aí você fica pasmo, porque a pessoa, que é o meu caso, né, muito intelectual, a gente vai buscando padrão. Tem padrão? Qual que é o padrão? Como é que faz? Aí Jesus não tem padrão nenhum. Tem hora que ele fala, tem hora que ele toca, tem hora que ele não faz nada. A mulher toca ele, é curada. Então não tem padrão na cura. Por quê? Porque Jesus não funciona na base de regra. Cada caso é um caso. Ele chega e atende aquele caso, né? Então, é por isso que precisa de uma sensibilidade íntima, porque é a pessoa que tem que perceber que ela tem que ali, né, ver o que ela pode fazer naquela situação. Não é ferir a ordem nem a disciplina, mas também não é criar o rigor que o vento quebra, né? Marcelo, só antes do Marcelo é o próximo, eu me lembrei do livro Estude Viva, Emmanuel, uma mensagem, Espíritas Meditemos, ele fala exatamente isso, que a gente não transforme a casa, o templo espírita, né, somente num posto de academicismo, de estudo, que a gente deve buscar o conhecimento, sim, porque ele liberta, mas não podemos perder o enfoque humano, né? O Manuel fala isso muito bem, ó. Quem quiser ver Espíritas Meditemos, no livro Estude Viva. É o equilíbrio, né, Márcia? Entre a razão sim, e a sensibilidade, o sentimento. Né? Isso aí eu tenho que ler muito, muito, muito. Vamos lá, Marcelo. Oi, Gustavo. Obrigado. Primeiramente, eu tive um compromisso antes, só consegui entrar um tempo já de início, mas eu achei muito interessante essa sua abordagem na espiritualidade no dia a dia, porque faz com que a gente realmente se preocupe em antenarmos, porque, né, dentro da casa espírita a gente está sempre com aquele sentimento preparado, um ambiente preparado, e aí fora, né, no dia a dia, a gente está diante de várias situações, no trabalho, no convívio social, em família, e a gente só vai realmente perceber o quanto que a gente está crescendo, está entendendo nas nossas ações. Então, que a gente procure, né, como você mesmo disse, estar sempre percebendo quando que a gente pode atuar, atuando da melhor maneira, porque a gente vai se surpreender, se Deus quiser, com resultados positivos, porque a gente percebeu que fomos necessários e fizemos o nosso melhor. E a gente só vai conseguir isso efetivamente buscando, né? Exercendo, prestando atenção, policiando e vigiando as nossas atitudes. Muito obrigado. Muito bom, Marcelo. Obrigado pela colocação. É bem isso mesmo, né? E acho que isso é tão libertador, porque é o que Emmanuel fala no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, né? Ele diz assim: Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é o seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E isso é muito libertador, né? Porque então nos mostra que eu imagino que você deva estar dentro de um hospital aí agora ou alguma coisa assim. E dentro aí, né? Você pode exercer uma caridade enorme e dentro de casa, enfim. É mais simples do que parece. Por que o fardo de Jesus é leve? Porque você só tem que expressar a sua essência. Não tem que fazer cálculo nenhum. É só deixar a essência falar. Porque, na verdade, essa essência já está aí, né? A gente vai, então, descobrindo e fortalecendo. Mas é isso. Obrigado pelo comentário. Gustavo, me chamou a atenção também e que ficou muito firme na sua fala, né? O que é essa salvação? De expressar a sua própria essência. E eu estou salvo quando eu não me desvio do caminho. Isso é muito importante. A gente ter essa concepção, compreender, refletir sobre isso. É a essência, a expressão da minha essência. Eu estou salvo. E para isso precisa de trabalho, né? De trabalho interno, né? Também, né? Nossa, muito bom. Agora a Isabel levantou a mão. Eu levantei, parece incrível, né? Você falou e a minha fala está dentro do que você está colocando, que eu achei fantástico quando ele colocou a respeito dessa essência. Então, eu penso assim, né?
o equilíbrio para a gente é fundamental. Em tudo que a gente faz nas nossas vidas, né? Para a gente alcançar esse amor que ele falou aí, que nos levará a essa salvação, né? Está dentro de nós, tá lá quando Deus nos criou. E o que a gente faz? A gente trabalha com sentimentos opostos a tudo isso. A gente aprende com muito mais facilidade aquilo que Deus não nos deixou, que foi criado por nós, na nossa caminhada pelo homem. Então, eu fico pensando aqui, hoje eu vivi uma situação muito assim, muito particular, onde eu me afastei muito desse sentimento, eu tive um sentimento de dor, de tristeza, de pânico. Hoje, às 5h20, não, 2 minutos da manhã, nós tivemos um tremor de terra muito grande aqui em Cochabamba. Eu acordei com a cama totalmente saindo do lugar, e ao invés de eu ter essa fé que o Gustavo falou para nós, o que eu fiz? Eu me afastei disso, eu entrei em pânico, eu chorei, olha, eu acho que eu nem sei, eu acho que eu morri e não sabia que estava morrendo, sabe? Foi muito terrível. Então, é onde a gente fala, quando a gente tem essa fé que ele colocou, essas coisas que acontecem ficam mais leves. E eu não deixei que as coisas acontecessem dessa forma. A gente estuda tanto, a gente sabe que o amor ele é tão lindo, que ele nos leva a calma, a tranquilidade para esses momentos. E eu me afastei disso. E aí, Gustavo? Estou muito errada, né? Olha o meu desequilíbrio aí, você está me entendendo? Eu compreendo, Isabel. Então, o que me veio à mente para dividir com você, na verdade, foi uma questão apresentada ao Haroldo, lá no Congresso de Goiás, desse ano mesmo. Fizeram uma pergunta assim, vocês falam muito da vontade, né? E, de fato, ali eles estavam falando muito da vontade. Emmanuel chega a dizer isso no Pensamento Divino, né? Que a vontade é o impacto determinante para a mudança do espírito. E aí a pessoa perguntou assim, vocês falam muito da vontade, mas eu não sei se eu concordo, porque embora eu tenha vontade de mudar os meus maus pensamentos, eu ainda não consigo mudar. Então eu tento e não consigo. Aí o Haroldo foi muito sábio na resposta, que ele diz assim, a vontade é determinante sim, o que está faltando aí é paciência. Né? Por quê? Você não pega um carro que está a 100 km por hora numa direção e vira ele da hora para outra na direção contrária. Você vai capotar, vai ter um acidente nesse carro, né? Então, acho que passa, Isabel, por uma compreensão assim, ó, o que de valor eu alimentei ao longo da minha história espiritual? Eu, particularmente, reconheço que eu devo estar na primeira, com sorte, na segunda encarnação, em que caridade é um valor bom para mim. Pela primeira vez, eu acho, na história da minha vida. Né? Então, o que eu tenho alimentado dentro de mim? Egoísmo, vaidade, orgulho. E aí, então, quando a gente percebe isso, a gente nota que é preciso fazer a mudança, mas como é que você vira o carro? Você desacelera ele primeiro, até você parar com segurança, aí você faz a volta e vira. Então, acho que é um pouco disso. A questão da fé é um cultivo, né? É um cultivo. E a gente vai cultivando. Então, você passou por essa situação de forma, percebendo que, nossa, faltou fé. E eu não vou te dizer que não faltou. Faltou. E aí? É assim mesmo. É assim. Aí a gente segue, porque novas situações vão te ser dadas, você vai passar por outras coisas, às vezes melhores, às vezes piores, mas que vão cada vez mais te fortalecendo esse sentimento da fé. E aí é outra coisa muito curiosa, né? A gente precisa começar a ter plano de espírito, porque a gente só tem plano de encarnado, que é aquele plano assim de 10, 20, 30 anos, né? Vamos ter plano de espírito, assim, daqui 300 anos, né? Daqui 300 anos eu quero estar com a fé mais desenvolvida, daqui uns 500 anos eu quero estar em outros planetas, enfim. Então, acho que é isso, sabe, Isabel? É acolher-se sem favorecer a inércia, do ponto de vista que
Faltou fé? Faltou fé. Eu me desesperei? Desesperei. Mas então eu já percebi que preciso trabalhar mais isso, e aí, à medida que as situações foram acontecendo, e aí é curioso, porque à medida que a gente vai despertando para isso, pelo menos noto isso em mim, né? A partir do momento que vai despertando para isso, quando as situações chegam, aí você fala assim, opa, essa é a situação que eu quero exercer a minha fé, essa é a situação que eu quero encontrar aqui propósito, e aí a gente vai vivendo a vida com mais consciência, né? Não para se culpar do que passou, mas percebendo que o que passou foi aprendizado, foi experiência, né? Então, mas é ter paciência, né? Ter É paciência. aquilo que eu preciso trabalhar, né, Marcelo? Vivenciar, né? É Todos importante. nós, né, Isabel? Todos nós, né? Não é? A gente está num processo, todo mundo, né, de crescimento, né, de identificar esses valores em nós, essa nossa essência, né, expressar essa nossa essência. Verdade. Geórgia está com a mão levantada. Sim, até ilustrando aí o que a Isabel falou, o próprio Chico não foi chamado a atenção por Emmanuel num voo, que ficou apavorado lá quando o avião passou pela turbulência, e ó, se comporte, você está parecendo que não, né? Já está com medo? Então, enfim, isso é até assim para ilustrar, né? Porque realmente a gente sempre brinca com essa passagem. E a gente, é muito interessante que você falou em relação a gente, enquanto espírita, se preparar, porque ontem mesmo, na mediúnica, a gente estava conversando sobre isso, o grupo que estava lá, né? A Miriam até que levantou essa ideia, que a gente precisa até estudar e se preparar, porque quando a gente sabe um monte de conceitos, a gente, né, dá palestra, a gente faz estudo, e chega numa hora determinante, a gente se desestabiliza de uma tal maneira, a gente não se prepara, como se a gente não tivesse noção de nada e que a única vida que a gente vive é essa e que não existe nada além. A gente estava até falando em relação à doença, por exemplo, quando um de nós, né, espírita, passa por uma doença e fica naquela situação, a gente começa a lutar contra, vamos dizer assim, o que seria o desfecho daquela vida material, daquela vida carnal, como se a gente estivesse se agarrando às últimas possibilidades e quer ficar aqui porque não tem que partir. Enfim, a gente até começou a discutir, falar assim, acho que a gente tem que fazer um estudo sobre isso. A Miriam até falou, né? Foi a Miriam que levantou essa questão. Acho que a gente tem que fazer um estudo, se preparar, porque a gente dá conselho para os outros, a gente fala, poxa, olha fulano como é que está, mas será que a gente vai se comportar desse jeito na hora H de um problema, né? Como a Isabel falou, tão cheio de conceito, tão cheio de estudo, e naquele segundo né, se desequilibrou. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa pertinente a todos nós, né? Nós passamos por isso, né? E é aí que fica interessante que a gente percebe a necessidade da prática. No sentido de que a prática não é uma obrigação. A prática, ela é elemento do conhecimento. Uhum. Eu não posso dizer que eu conheço algo se eu não vivi esse algo. Então, eu não tenho que praticar por uma obrigação. Não, eu vou praticar porque isso faz parte da aquisição do conhecimento de um modo geral, né? No sentido amplo da palavra. Então, eu falo da fé, mas eu só vou conhecer a necessidade da fé na hora que eu viver uma situação que me desafie. Né? Gustavo, Aí, licença, desculpa, é aquela velha frase que a gente fala, né? A teoria é muito bonito, mas na prática a então, coisa muda. E aí tem uma coisa interessantíssima também, que é importante lembrar. Tem um versículo, um dos menores versículos, eu diria, da Bíblia, né? De um modo geral, é um que está em João, é simplesmente assim, ó, Jesus chorou. Só isso que tem. Jesus chorou. E é naquele momento em que ele recebe a notícia da morte de Lázaro, né? Por que Jesus chorou? Não sei. Não sei. Não sou eu que vou falar aqui o que Jesus sentiu ou deixou de sentir. Mas ele chorou. Então eu me pergunto, será que não é uma expressão espontânea do espírito? O choro? Não é fraqueza. Não, é uma expressão espontânea. E às vezes a gente vai comprimindo tudo, né? Eu não posso chorar quando alguém desencarna, eu não posso chorar quando alguém fica doente, eu não posso chorar a hora nenhuma, porque eu tenho que ter fé, que isso aqui. Não, mas Jesus chorou. E aí parece que é uma expressão, né? A expressão do sentimento
parece que ele está ali exemplificando isso, né? A expressão do sentimento, a fluir do coração, no movimento natural dele, né? Ana Paula estava na fila e, gente, nós já estamos nos encaminhando para o nosso final. Ana Paula, Ô, você quer... Márcia, Oi, Marcelo. Márcia, queria só fazer um comentário que tudo isso que a gente acabou de falar, desde a Isabel para cá, tem a ver com o que você acabou de falar, o Gustavo, é a espiritualidade no dia a dia. A gente está acostumado muito com teoria, com falarmos, estudarmos, e, na verdade, o que vai fazer a diferença para cada um de nós é a aplicação, né? É essa aplicação que vai testar, entre aspas, em cada um de nós, o que verdadeiramente a gente vai alcançar. E não fica preocupada não, Isabel, que a gente ainda está muito mais perto do primitivismo do que da angelitude. Então, tu pode ter certeza que 110%, tirando o Gustavo, o restante de nós temos que ficar igualzinho você ficou, desesperada e com medo de morrer também. Com certeza. Fiquei, cara. Fiquei mesmo. Até caiu um negócio aqui em cima de mim. De tão lá, o Gustavo está falando, ó, não tira o Gustavo. Mas, Gustavo, só para exemplificar também, como a Georgia estava falando, né? A gente tem um exemplo de uma amiga espírita, ela contou que ela estava lá no centro do Rio, entregando sopas e tudo, e aí ela passou por umas pessoas, assim, uns pedintes, uns mendigos, o foco dela era entregar a sopa. Aí ela passou por umas pessoas, assim, muito carentes, que estavam pedindo, tinha usuário de drogas, tinha várias pessoas sofredoras ali. E eu, assim, compenetrada, ouvindo ela, eu falei para ela, e aí, o que a senhora fez? Aí ela, minha filha, não me perdoa até hoje. Eu passei. Eu só passei. Então, assim, ela estava focada em organizar uma fila, e entregar a sopa, higienizar a mão, usar avental, fazer tudo bonitinho, né? A atividade caritativa. Mas aquelas pessoas que estavam ali necessitando de um ouvido, de um carinho, de repente eles não queriam a sopa. Eles queriam alguém para ouvir. Entendeu? Para ouvir. Aí, e ela contando assim, sabe? Aí eu cheguei no meio da conversa e falei para ela, tá, mas e aí, o que a senhora fez? Ela, eu passei. Eu simplesmente passei. Eu não fiz nada. Carrego esse remorso comigo até hoje. Então, assim, isso foi uma coisa que me tocou, sabe? Aí agora a gente está falando sobre isso, aí eu estou vendo, está pegando um gancho do que o Marcelo falou, o que nos falta é a prática. Porque teoria a gente tem pra caramba. Nossa, ser espírita não é fácil, não, porque a gente estuda, a gente pesquisa, a gente corre atrás, a gente tenta ser um pouco melhor hoje do que foi ontem, mas na hora da gente, que a gente se pega mesmo, como a Isabel estava falando lá do terremoto, mas na hora que a gente vê uma situação para a gente colocar aquele dever de casa em ação, você se perde, né? Gustavo, você quer fazer algum comentário sobre o que a Ana Paula diz? A gente se perde, e aí é que a gente percebe a necessidade do tempo, né? Porque Jesus, ele já deve ter passado, assim, umas 200.000 transições planetárias, ele já deve ter, assim, passado uns trilhões de processos obsessivos para hoje um espírito nem tentar, né, fazer alguma coisa com ele. E aí, mas isso é construído na experiência. E essa necessidade da prática, né, para que a gente possa consolidar o conhecimento. Que aí eu deixo de falar sobre para falar de. Eu deixo de falar sobre fé, eu falo de fé, porque eu estou dentro, né? Eu estou incluído ali numa vivência. Isso é muito relevante e importante. Então, gente, eu acho que não tem mais ninguém de mão levantada, está na nossa aula. Renata Campos está dizendo no chat, acredito que nos falta também é perceber quando precisamos utilizar os nossos conhecimentos na prática. É sair do templo e ir para a oficina, né? Como o Gustavo acabou de falar, lá do prefácio, né?
do livro Caminho, Verdade e Vida, se não me engano, não é, Gustavo? Não é? O templo e a oficina tem que ser o nosso meio de trabalho, né? Nós temos que estar realmente agindo de acordo com aquilo que estamos aprendendo, né? Muito obrigada, aí, Renata, pelo seu comentário. E, Gustavo, só temos a agradecer. Só temos a agradecer a visão ampliada que você nos trouxe, sobretudo, né, da questão da espiritualidade, que vai além, mas muito além da doutrina espírita, né, muito mais do que o espiritismo, né, da importância de compreendermos que fora da caridade não há salvação, nesse contexto que você nos traz, não como uma barganha, não como uma compensação, e sim como aquisição do espírito, né, nessa salvação da essência, mostrando a nossa essência mesmo. E só temos a te agradecer. Muito obrigada, meu amigo, meu novo amigo, né? Novo de idade, tá, Ana Paula? Brincando com a Ana. E se você quiser fazer alguma consideração final, Gustavo, então já fazer a prece. Tá, só pode passar a palavra ao Álvaro? Agora que eu vi, sim. Álvaro, você quer fazer algum Marcelo, só comentário? deixa eu te fazer uma pergunta. Você está no AJJ hoje? Marcelo, é para você que ele fez. Tô sim, Malvinho. Assim que eu passa para mim o nome da sua avó direitinho no WhatsApp, que eu vou buscar informações dela e te retorno assim que estiver, tá? Eu vou te passar, está no seu privado. Pode ser. Tá bom. Valeu. Muito obrigado. Baixa o WhatsApp. Obrigado. Valeu. Desculpa, Márcia. Não, que é isso, Alvinho. Gustavo, a palavra é sua. Combinado. Então, só agradecer mesmo a todos e a todas pela caridade da atenção, pela conversa. Foi muito bom, fez extremamente bem. E vamos então para a nossa prece. Senhor Jesus, mestre amigo, a Ti te buscamos em prece uma vez mais, rogando-te a inspiração, o amparo, o fortalecimento. Nós que já conhecemos coisas que antes achávamos impossíveis, nós que temos contato com instruções do mais alto, agora reconhecemos, Senhor, que muito mais há no porvir. Se antes julgávamos como que completistas, como que aqueles que atingiram a finalidade máxima da vida, hoje reconhecemos que somos meros iniciantes, aqueles que buscam caminhar, não mais correr, aqueles que buscam a direção mais do que a velocidade, certos da tua companhia, da tua luz, a nos envolver e alimentar. Assim também pedimos a presença dos nossos benfeitores amigos, esses companheiros representantes do Pai Maior, que insistem e investem em nós a todo instante. Dignifica-nos, Jesus, da presença desses servidores abnegados e fortalece no nosso coração o propósito de servir nos caminhos do amor sincero e puro, a fim de que com o tempo possamos verdadeiramente sustentar
a titulação máxima de filhos de Deus. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Muito obrigada, querido Gustavo. Eric, levanta. Não, já baixou? Só temos a agradecer. Em nome do grupo do Espírita Meimei, eu agradeço a sua presença conosco, a sua disponibilidade em ter aceito o convite num primeiro momento. Muito obrigada, viu? Um grande abraço no seu coração aí, bem apertado. Obrigado, gente. Que Jesus les abençoe e les fortaleça sempre. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.